Olá, tudo bem com você? Não sei. Hoje vamos falar sobre uma super habilidade que está sendo usada por pessoas ao seu redor e, em certa medida, até por você. Se já stalkeou o perfil de um amigo, amiga ou ex nas redes sociais, pesquisou minuciosamente o nome de uma empresa antes de uma entrevista de emprego, tentando descobrir tudo sobre sua cultura e líderes, ou investigou um vendedor, cruzando informações para ter certeza de que se tratava de um negócio legítimo, provavelmente já teve contato com esta técnica. A arte de encontrar, coletar, conectar e analisar informações que estão publicamente disponíveis na internet, transformando-as em conhecimento útil, tem nome e se chama OSINT. Muitos associam esse termo a espiões ou hackers escondidos em porões escuros. Mas na realidade, ele não é nada mais que uma disciplina, uma metodologia que qualquer pessoa pode aprender para navegar no caótico e profundo oceano de informações digitais da internet. Se liga nas ideias do coach, que neste vídeo irá entender o que é esta parada, como funciona na prática, quem a utiliza e seus propósitos benéficos ou maléficos. E como sou foda e humilde, ao final, vou dar dicas sobre como proteger suas pegadas digitais, evitando que se torne um alvo fácil para bisbilhoteiros de plantão. Glória! OSINT significa Open Source Intelligence, ou em português, Inteligência de Fontes Abertas. Vamos dividir os termos deste conceito para entendermos sua essência. Open Source é um aspecto crucial, porém gera muita confusão. Ele não tem nada a ver com softwares de código aberto. Significa que a fonte da informação é pública, aberta e legalmente acessível a qualquer pessoa. Não envolve hackear, invadir contas ou quebrar senhas. É a capacidade de usar o que está disponível e à vista de todos. Entre as principais categorias, temos dados encontrados na superfície da web, em motores de busca, redes sociais, sites de notícias, blogs, fóruns, sites de empresas e registros governamentais. Na Deep Web, em base de dados acadêmicas, registros públicos, arquivos governamentais, documentos legais, patentes, enfim, tudo que é público, mas não necessariamente indexado pelos motores de buscas. Vale ressaltar que estamos falando de Deep Web e não Dark Web, pois são assuntos distintos. Tem vídeo no canal sobre isto. Legal! Uma outra fonte de dados são conteúdos gerados pelo próprio usuário, como vídeos no YouTube, redes sociais, podcasts, reviews de produtos, comentários em blogs, fóruns, sites e por aí vai. Intelligence é o que separa um amador de um profissional. OSINT não é sobre sair coletando dados à torto e direito, é sobre a captura efetiva de informações para gerar inteligência. Por exemplo, ao olharmos uma foto, um dado seria: José postou uma foto em um bar. Já uma informação seria: José postou a foto no bar do Tonho na sexta-feira às 20 horas e foi marcado com a Paula e o Tejano. Entretanto, a inteligência seria: José frequenta o bar do Tonho nas noites de sexta-feira, provavelmente com seus colegas de trabalho, a Paula e o Tejano, cujos perfis no LinkedIn indicam que trabalham na mesma empresa que ele. E isto representa uma janela de oportunidade para uma abordagem de engenharia social. Ou seja, inteligência é a informação contextualizada que responde a uma pergunta específica. Deixe-me ligar o modo lúdico. Pense na internet como a maior cena de crime do mundo, onde todos nós deixamos pegadas digitais constantemente, e as peças deste colossal quebra-cabeças estão espalhados por toda a parte. A informação seria cada pista individual, um post, uma foto, um comentário, um currículo antigo ou qualquer dado que possa levar à identificação de uma pessoa. Um analista de OSINT seria o detetive. Ele não precisa arrombar portas. Na verdade, coleta as pistas públicas, as organiza em um quadro de investigação e começa a conectar os pontos com fios vermelhos, revelando padrões, relacionamentos e a imagem completa que as peças isoladas não mostravam. Vamos usar um exemplo fictício criado pelas vozes da minha cabeça e um conjunto de IAs sobre uma investigação de uma
uma empresa chamada Oficina Simas Turbo. Se liga, neste cenário, o detetive não se limita a apenas busca simples no Google. Ele usa técnicas e ferramentas específicas para este fim. Muitas delas são sites ou softwares gratuitos. Em vez de apenas digitar Oficina Simas Turbo no Google, ele usa operadores de busca avançada, como site2.linkedin.com, mais Oficina Simas Turbo e mecânico, entre aspas, para encontrar profissionais da empresa no LinkedIn, ou FileType PDF, mais Oficina Simas Turbo e relatório confidencial, entre aspas, para achar documentos que a empresa possa ter deixado vazar acidentalmente. Depois, encontra um funcionário em uma rede social com o login Paulão_Simasturbo_69. Então se pergunta, será que ele usa esse mesmo login em outros lugares? Para isto, usa ferramentas de busca de nomes de usuários que podem varrer centenas de sites procurando por esse mesmo login, potencialmente revelando hobbies ou opiniões que o funcionário não compartilharia em seu perfil profissional. Pega a foto de perfil do CEO no site da empresa e usa a busca reversa de imagens, como no Google Images ou TinyEye. Isso pode revelar onde mais aquela foto foi usada, como em um perfil pessoal mais antigo e menos protegido em outra rede social, em um artigo ou notícia de anos atrás que poderia revelar informações interessantes. Somado a isto, analisa fotos postadas por funcionários em eventos da empresa, um reflexo em um vidro, o nome de uma rua ao fundo ou os metadados da foto podem revelar a localização exata de um escritório alternativo ou de um evento privado e estratégico. Ele não foca apenas no alvo, vai atrás de quem ele segue, quem curte ou comenta em suas postagens. As interações sociais desenham um mapa detalhado dos relacionamentos pessoais e profissionais de um indivíduo. Sabia não? Usa sites como Wayback Machine para ver versões antigas do site da oficina, pois talvez no passado a empresa listasse nomes de clientes ou tecnologias que hoje tenta manter em segredo. Vale ressaltar que estes são apenas alguns exemplos de um cenário fictício, pois a complexidade da investigação pode crescer exponencialmente, sempre baseada na correlação de dados públicos e no valor do alvo, além dos recursos e capacidade técnica do investigador. Apesar deste exemplo focar em um lado mais sombrio, esta é uma ferramenta neutra. Como tudo na vida, o que vai definir sua finalidade é a maldade ou bondade de quem está do outro lado da tela. Ela pode ser usada de forma ética e construtiva por grupos como o Bellingcat para investigar crimes de guerra, desastres aéreos e desinformação através de imagens de satélite, vídeos do YouTube e posts de redes sociais. Profissionais de cibersegurança contratados por empresas para simular ataques usam o OSINT na fase de reconhecimento da Cyber Kill Chain para encontrar fraquezas de uma organização antes que criminosos o façam. Inclusive, tem vídeo sobre este tema aqui no canal. Recrutadores também o usam para validar informações de currículos e entender melhor o perfil profissional e cultural de um candidato. Muitos olham suas redes sociais. Por isto, não saia por aí defecando pelo teclado. Uma asneira que escreveu ou falou há anos atrás em um perfil público pode custar aquele emprego dos sonhos. Como nem tudo são flores, ele também pode ser usado para maldades. Ele é o primeiro passo para um ataque de phishing direcionado com um potencial de dano devastador. Se um criminoso descobre o nome do seu chefe, o projeto em que está trabalhando e o fato de que gosta de pescar, ele pode criar um e-mail falso com o assunto revisão do projeto X, com um anexo malicioso chamado documentofinal.docx, ou enviar uma mensagem de uma loja falsa de equipamentos de pesca com o catálogo promocional de iscas.pdf contendo malware enrustido só esperando você clicar. Stalkers usam informações públicas para rastrear, intimidar e aterrorizar suas vítimas no mundo digital e físico. Golpistas usam o OSINT para coletar informações pessoais e usá-las para se passar por você, por funcionários de um banco ou para tornar seus golpes mais factíveis. Além desta
estas maldades, existem armadilhas psicológicas que um pequeno limitado enfrenta ao usar este tipo de ferramenta. Um dos maiores perigos é a tendência de procurar e interpretar informações que confirmam suas suspeitas iniciais, ignorando dados que as contradizem. Um bom investigador deve ser cético com tudo que coleta. Isto inclui suas próprias conclusões. Muito cuidado com o efeito Dunning-Kruger. Não. A internet é um campo minado de informações falsas, desatualizadas ou deliberadamente plantadas para enganar. A verdadeira inteligência não vem apenas da coleta de dados, mas de sua verificação, cruzamento e validação em múltiplas fontes independentes. Só porque uma informação é pública, não significa que você tem o direito de usá-la de qualquer maneira. A coleta é geralmente legal, mas o uso pode cruzar diversas linhas. Usar o Cint para assediar, perseguir, discriminar ou para fins comerciais sem consentimento pode ter sérias consequências legais e éticas. Caramba, mano, já estou vendo a viola em caco. Como faço para me defender? Então, meu pequeno lambisgoia, se a profundidade do que pode ser descoberto sobre suas baguncinhas te assustou, parabéns! A conscientização é o primeiro passo desta jornada. Com isto em mente, deixe-me te passar uma série de dicas para te ajudar nesta briga. Preste atenção. Pesquise no Google e em outros buscadores seu nome completo entre aspas, seus logins mais comuns, e-mail, número de telefone e dados que podem te identificar. Analise com cautela todos os resultados e não pare na primeira página. Use a busca de imagens com suas fotos públicas para ver onde elas aparecem. Não coloque fotos privadas em qualquer lugar, pois poderá estar alimentando sem querer a base de dados de outros caguetas de plantão. Reflita sobre fóruns antigos, contas de jogos ou serviços que não usa mais. Muitas vezes são essas contas esquecidas que vazam mais informações. Apague tudo que for possível e solicite a estas empresas a exclusão de seu cadastro em seus bancos de dados. No Google também é possível solicitar a remoção de dados pessoais. Vá além de apenas tornar seu perfil privado. Revise quem pode ver sua lista de amigos. Esta é uma mina de ouro para atacantes que querem mapear sua rede. Oculte-a de todos, exceto de você mesmo, se possível. Revise suas marcações em fotos. Desmarque-se de fotos antigas ou constrangedoras que te conectam a lugares ou pessoas que preferem manter privados. E ative a opção de aprovar marcações antes que elas apareçam no seu perfil. Cuidado com serviços e aplicativos de terceiros que pedem acesso às suas contas. Eles podem coletar uma enorme quantidade de dados sobre você e seus amigos. Adote uma mentalidade focada em privacidade. Antes de postar algo, pergunte-se: quem precisa ver isso? Que informação eu posso estar revelando? Isto pode me comprometer no futuro? Cuidado com posts apelativos, chamativos ou que revelem seu estado emocional. Isso pode ser usado para te manipularem ou fechar portas e oportunidades no futuro. Evite postar em tempo real sobre suas viagens. Publique as fotos das férias quando já tiver voltado para casa ou se já tiver saído do local. Os metadados em fotos são uma fonte primária de vazamento do local que está. Por isto, configure a câmera do seu celular para não salvar a localização do GPS nas fotos. Antes de enviar um arquivo para alguém ou publicá-lo em um site pessoal, use ferramentas para visualizar e remover seus metadados. Se não sabe o que isto significa, também tem vídeo no canal sobre este assunto. Existe uma técnica avançada e extremamente eficaz chamada de compartimentalização, ou seja, não use o mesmo nome de usuário e a mesma foto de perfil em todas as plataformas. Use ilhas de e-mail para cada categoria de serviço que consome, como redes sociais, compras, bancos, fóruns e assim por diante. Também tem vídeo sobre isto aqui no canal. Se participa de comunidades com hobbies específicos, use um pseudônimo completamente desvinculado da sua identidade profissional.
profissional. Isto quebra as pontes que o investigador tentaria construir entre as diferentes facetas da sua vida. Para concluir, o OSINT não é magia negra nem ciência de foguetes. É uma disciplina que combina curiosidade, pensamento crítico e conhecimento das ferramentas certas para transformar dados públicos em insumos poderosos. Seu entendimento é como uma faca de dois gumes. Por um lado, nos dá a capacidade de sermos cidadãos, consumidores e profissionais mais informados e céticos. Por outro, ele acende um grande sinal de alerta sobre nossa própria exposição digital, nos forçando a adotar uma postura muito mais proativa e consciente sobre privacidade. O esquema é usar seus princípios para se educar e se proteger de curiosos de plantão. Crie o hábito de higienizar rigorosamente sua vida digital para garantir que a imagem construída neste quebra-cabeça seja aquela que você e somente você o escolheu tornar pública. Tô cansado, velho. Chegamos ao final, obrigado por ficar até aqui, espero que este vídeo tenha sido útil para você e se foi, não esqueça do like, de se inscrever aqui e compartilhar com os amigos e familiares. Se quer ajudar este velho pombo comprar alpiste para as crianças, considere se tornar membro deste humilde canal. É só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou no link da descrição. Isto vai me ajudar muito nesta barra que é criar para você. E se é por falta de adeus, um beijo para você e para quem for da sua família. Até um outro dia.